Pode iniciar a chamada, por favor, tá bom? Prof, bom dia. Oi, bom dia. A prova vai ser toda objetiva ou vai ter discursiva Toda também? objetiva. Obrigada. Múltipla escolha só, tá bom? Nada. Bom dia. Bom dia, Marina, Cláudio. Bom dia. Ei, Daniel. Bom dia, querida. Tudo bom? Bom dia, querido. Tudo jóia? Beleza. Bom, gente, acho que todo mundo já começou, já pôs a chamada, né? Se alguém quiser parar para tirar dúvida, porque como ainda, o pessoal ainda fica colocando chamada, eu paro o chat aqui para ficar olhando, aí levanta a mãozinha que eu vou saber que quer falar comigo, tá? Bom, hoje a gente vai mais uma vez, né? Eu fiz um curso de oftalmo, todo baseado em oftalmo e clínica, né? Claro que tem a parte de oftalmo específica, mas o que é importante para vocês, de uma forma, pensando em nosso no dia a dia, né? Do clínico e até mesmo para quem vai fazer oftalmo, noções básicas do que a gente mais tem no dia a dia. E eu vou bater muito na tecla com vocês das manifestações oculares das doenças sistêmicas, das medicações, que vai ter uma aula de medicação e olho, né? E olho e medicação, ou seja, o que a gente usa no olho pode interferir na nossa, com os efeitos colaterais do nosso corpo e o que que a gente pode, o que que a gente usa de medicação sistêmica que pode interferir no olho. Então, sempre fazendo essa relação do quão importante é o olho para a medicina, né? Para a prática médica e o quanto é diferente, né? O quanto é específico. E hoje a gente vai fazer uma cobertura das principais doenças sistêmicas que afetam o olho, né? O que mais que a gente depara no dia a dia dessas doenças. E é uma aulinha um pouquinho mais extensa, a parte retinopatia hipertensiva, retinopatia diabética, obviamente, vamos falar novamente, né? Sempre a gente vai voltar nesse tema, porque é muito prevalente no nosso dia a dia, tá? E eu quero massacrar vocês com essas informações, porque vocês evitariam ou evitarão muitas cegueiras se vocês conseguirem fazer um diagnóstico precoce
de retinopatia diabética hipertensiva, né? São as duas doenças, uma das doenças mais prevalentes, e o diabetes, a retinopatia diabética é uma das maiores causas de cegueira no mundo, né? Quantos pacientes aí diabéticos? Mas a gente vai dar uma pincelada em orbitopatia de Graves, né? Doença de tireoide e olho, as infecções de maneira geral. Então, é uma aula bem importante e bem extensa, tá? E aí, vamos começar falando das manifestações sistêmicas na órbita, né? Então, na aula de anatomia, a órbita, compartimento orbitário, né? O que a doença sistêmica mais importante pode comprometer a órbita, né? A orbitopatia de Graves ou a doença ocular tireoidiana tem a ver com a glândula tireoide. É uma doença autoimune de acometimento orbitário que faz retração da pálpebra, a pálpebra retrai, proptose, que é o sinal onde a pálpebra ela fica, onde a órbita ela fica bem exposta, protrusa, né? Que a gente fala proptose, aquele olho grande, aquele olhão, né? Estrabismo restritivo ou neuropatia óptica compressiva. Então, o que é isso? É uma doença autoimune, onde faz todo um processo inflamatório da gordura orbitária, aquela gordura que a gente tem em volta do olho e das estruturas anexas, que faz uma retração da pálpebra, a pálpebra fica retraída, uma proptose, ou seja, o globo ocular fica exposto, fica grande, com aquele olho esbugalhado, um estrabismo restritivo, o músculo do olho inflama e fica restrito, fica torto, ou tem uma falta de mobilização, né? Até tanto compartimento inflamado dentro da órbita, que lá atrás, no fundo de olho, onde tem o nervo óptico, faz uma compressão, né? E temos uma neuropatia óptica compressiva. Pessoal que está, acho que no 10º ou 11º, escreveram um capítulo de livro de uma paciente minha, da Cristiane, com uma ortopatia de Graves com neuropatia óptica compressiva, uma paciente de 44 anos, tá? Ela tinha uma proptose, uma exoftalmia extremamente importante, fez todo aquele processo, esse processo que eu estou falando para vocês, retração, com proptose, com exoftalmia, estrabismo restritivo e neuropatia óptica compressiva. Ou seja, ocorre uma inflamação dos tecidos orbitários. Então, imagina, uma doença autoimune, né? Quando a gente fala autoimune, é uma doença inflamatória, né? Que combate o próprio tecido da órbita, né? Então, todos os tecidos da órbita estão inflamados, né? É um autoanticorpo contra o receptor do TSH. Então, o TSH ele diminui, aumenta T3, T4 livre, né? Extremamente altos, inclusive, né? Então, ocorre esse feedback da tireoide, ele não existe, né? Porque é um anticorpo contra o receptor do TSH. Então, o que o paciente tem? Ele tem uma retração palpebral em 90% dos casos. Então, a pálpebra fica nesse sentido. Aqui está o globo ocular, a pálpebra fica retraída por contração do músculo simpático de Miller. Então, aqui tem o músculo de Miller, né? Ele contrai, porque o olho fica exoftálmico, proptótico, né? E aí a pálpebra, ela contrai, ela fica retraída. Então, é a principal sintomatologia, 90% dos casos. A exoftalmia, em 60% dos casos, pela inflamação dos tecidos retrooculares, ocorre uma neoadipogênese, ou seja, a gordura retroorbitária ela inflama e ela engorda, ela aumenta, forma um tecido neoadipogênico e empurra o globo ocular. O paciente fica com aquele aspecto de olho esbugalhado, né? Exoftalmia. Um estrabismo restritivo pela própria inflamação muscular, então os retos os retos horizontais, eles são os mais acometidos e eles ficam extremamente inflamados e ocorre um estrabismo restritivo, o paciente fica com diminuição da mobilidade ocular, tá?
e a neuropatia óptica compressiva em 5% dos casos. Essa paciente que eu falei para vocês, ela teve todas essas sintomatologias, desde retração até neuropatia óptica compressiva, tá? Com alteração de campo visual central, pela inflamação dos tecidos e pela compressão orbitária, né? Então, a fisiopatologia, aumento dos linfócitos T nos tecidos orbitários, o TH1, produtor de interleucina 2, interferon e TNF-alfa, que são processos inflamatórios, pré-inflamatórios na fase iniciais, e TH2, interleucina 4, 5 e 6 nas fases tardias, processos inflamatórios orbitários. E aí ocorre toda a deficiência genética, autoimune dos linfócitos T supressores, né? Ocorre a multiplicação dos linfócitos T e B, e aí eles fazem um ataque do receptor do TSH, né? Eles começam a fazer produção de anticorpos contra o receptor do TSH e aumenta o T3 e T4 livre, diminui o TSH, não ocorrendo esse feedback, né? O feedback glandular, que a gente bem conhece e que vocês vão ter na aula de endócrino, né? E aí esses anticorpos, eles começam por uma causa indeterminada, aumentar, fazer a ação nos tecidos orbitários, né? E esses linfócitos T produzem citocinas inflamatórias, glicosaminoglicanos, e faz um edema do tecido, da musculatura e neoadipogênese, né? Então, a órbita fica desse jeito, olha, retração palpebral do paciente, essa exoftalmia, né? Esse olhão proptótico, né? Ó, a retração palpebral, tá vendo? 90% dos casos, e o paciente com essa facies, né, exoftálmica proptótica, né? Parece que está tomando um susto, né? Essa foto de um professor da residência, o Luiz Paves, que é um grande especialista em órbita, um dos únicos do Brasil, porque é uma área extremamente restrita, muito poucos oftalmologistas fazem, mas extremamente importante. A Laura está me perguntando, por ter essa neuropatia, ela necessariamente vai sentir dor no movimento ocular? Ela pode sentir um pouco de dor, mas até ela ter a neuropatia, Laura, o que acontece? Ela tem um estrabismo restritivo. Então, o paciente, ele nem consegue movimentar muito o olho, né? Ele ficou oftalmoplégico, tá? Ele sente dor por tudo, pelo processo inflamatório, e aí dá para confundir a própria neuropatia com o processo inflamatório. O olho está quente, está inflamado, né? Os músculos estão inflamados. Esse paciente sente dor, mas não só na movimentação, tá? Ele sente dor de uma forma geral. E é claro que se acometer o nervo óptico, a dor é irradiada, profunda, né? Ainda mais por compressão, tá? Mas você vai ver a caracterização da neuropatia óptica compressiva no campo visual. Você vai ver uma mancha central, o paciente perde um pouco da visão central no campo visual, tá bom? Quando você descomprime a órbita, muitas vezes esse nervo recupera, tá bom? Foi o caso da minha paciente. Tem os subtipos, né? O subtipo 1 e o subtipo 2. O acomete, apesar do acomete muscular, a regra, mas ele não é primariamente afetado, né? As células adiposas iniciam um processo de multiplicação, de neoadipogênese, como eu falei para vocês, né? Então, as células, a gordura periorbitária, ela incha, né? Fica muito grande, fica muito espessa, né? Envolve toda a órbita. O subtipo 1, aumento da gordura orbitária, pode ter algum ou nenhum acometimento muscular, e acomete mulheres e tem o melhor prognóstico, tá? Nessa função de prognóstico, o subtipo 1 é melhor. O subtipo 2 já tem todo o envolvimento de espessamento, é grave, o paciente tem restrição à movimentação, visão dupla, uma proptose, ou seja, uma exoftalmia assimétrica, pode comprimir o nervo óptico lá no anel de Zinn, lá no fundo do olho, tá? E os sinais inflamatórios são bem evidentes.
é mais comum em homens, mas eu tive essa em idade avançada, né? Ou idosos, homens mais velhos. Mas isso não é regra, eu tive essa paciente, como eu falei para vocês, de 45 anos, a Cristiane, ela é do Rio de Janeiro, ela veio aqui para Volta Redonda para alguém dar algum direcionamento, porque nem pulso tinham feito com ela. A gente acolheu essa paciente, eu internei, pulsei e tratei. Depois eu encaminhei para o Paves, que é esse meu professor, para fazer a descompressão cirúrgica, né? Tirar essa quantidade de gordura pela aqui por baixo, para o olho voltar para o lugar, né? Então, foi um longo trabalho, porque ela fez todo o quadro, né? Desde retração até a compressão do nervo óptico. Ela teve diplopia no pós-operatório, ou seja, porque a instabilidade muscular foi muito grande, né? Então, imagina, ela tinha processo inflamatório no músculo, né? Os músculos são sinérgicos, né? Eles olham para um lado, para o outro, para cima, para baixo. Você tem inflamação muscular, ela já tinha uma visão dupla. No pós-operatório, depois da descompressão, ela piorou a visão dupla, então a gente teve que fazer todo um tratamento prismado, de óculos, enfim. Hoje ela está super bem, recuperou a visão central. Para vocês verem aqui, ó, nessa ressonância, como a gordura está inchada, né? Como ocorre um aumento aqui da gordura atrás do olho. E olha a musculatura como está inchada, né? Os músculos oblíquos todos inchados, né? Maiores de tamanho. Olha que tamanho do músculo, tá? Olha aqui o músculo como fica gordo, né? Você vê, isso aqui é um aumento do músculo muito evidente. Para gente que está acostumado, né? O músculo, ele aparece um pontinho aqui, menor do que esse, né? Então, aumento muscular na orbitopatia de Graves pelo processo inflamatório e pela neoadipogênese, faz uma síndrome compartimental orbitária, tá? O paciente faz uma manifestação compressiva realmente da órbita, tá bom? As infecções orbitárias, né? Vou falando mais de órbita, é o que a gente mais acomete, a orbitopatia de Graves e as infecções orbitárias. Oi, Estela, oi, Milena. A órbita aguda, né? Então, as infecções orbitárias que a gente vê no nosso dia a dia. Esses dias apareceu uma paciente por causa de um ordelo, né? Tersol, vulgo tersol. Ela foi deixando aquele ordelo interno, bem dentro da pálpebra, e ela foi deixando, e aquilo foi evoluindo até que evoluiu para uma celulite orbitária, tá? Pelo processo infeccioso por estafilococcus, né? Então, quando a gente tem uma infecção orbitária, a gente fala que é uma órbita aguda, ou seja, uma órbita quente, uma órbita inflamada, né? Então, o paciente tem edema, tem essa proptose, ou seja, esse aumento dos tecidos, né, processo inflamatório. Então, o paciente faz esse olhinho mais esbugalhado, não tanto quanto a orbitopatia de Graves, que é um processo muito crônico e lento, né? Hiperemia, congestão venosa, limitação da mobilidade. Então, geralmente, vem por celulites, as doenças de Graves mesmo, que a gente está falando, trauma, neoplasias, algumas doenças granulomatosas reumatológicas, principalmente a granulomatose de Wegener, né, que faz uma doença granulomatosa, que faz aumentar os tecidos periorbitários, né? Então, a órbita aguda, ela é um clássico para a gente e ela é muito comum. Nada mais comum do que a celulite, né? Celulite orbitária, infecção, principalmente acometem crianças com sinusite maltratada. Então, a criança começa a ter aquele quadro alérgico ou aquele quadro de coriza crônica, os riníticos, né, principalmente. E aí começa, faz 3 dias de azitromicina, começa a fazer, não melhorou, aí a gente vai para o Clavulin, né? E aquela sinusite fica o líquido infeccioso nos seios da face, né? Principalmente na região etimoidal, e aí a criança evolui
com o processo inflamatório nessa região do seio da face, se estendendo para toda a região orbitária, né? Então, a criança começa a ter dor, edema, congestão palpebral, o olho fica com exoftalmia, que é proptose, quemose. Quemose é quando a conjuntiva lá incha, fica parecendo uma bola de aniversário com água, né? Que você olha, tá aquela quemose, diminuição da mobilidade, é um sinal bem característico de uma celulite mais profunda e com infecção palpebral interna, né? Quando a criança está em bom estado geral, não tem febre, não é uma criança muito pequena, né? Menor do que 3 anos, maior do que 3 anos, a gente tenta fazer antibiótico oral e acompanhar diariamente. Mas quando a criança é pequena, tem queda de estado geral, você vê que a restrição da movimentação ocular é muito extensa, você interna e faz antibiótico venoso para bactéria gram positiva e anaeróbia, né? Geralmente a gente faz, ou pode fazer oxacilina para pegar estafilococcus, né? Venosa, 2 gramas de 6 em 6, ou a ceftriaxona muscular, tá? Então, tem que acompanhar direitinho, a gente faz pede para o pediatra acompanhar junto, né? Quando a criança é muito pequena, realmente precisa de internar, que é um quadro orbitário, né? Com continuidade para sistema nervoso central, né? Então, essa criança pode complicar até para uma meningite, né? Então, aqui uma celulite bem clássica, bem leve, né? A criança tem um pouco de edema palpebral, ó, uma infecção, o narizinho dela escorrendo, né? E nesses casos, a gente até consegue fazer um antibiótico oral, geralmente a gente entra com o Clavulin BD para essa criança, né? Faz o Clavulin, dependendo da dose, para ela de 12 em 12 horas, né? E essa criança evolui bem, tá? Mas se tem, como eu falei, queda do estado geral, a gente realmente precisa pedir internação, né? Então, aqui um quadro já grave, né? Aqui, com infecção pós o septo orbitário, já aqui atrás, né? Ó, com muita infecção, edema, apagamento da musculatura, né? Ó, proptose, né? Esses quadros, quando a gente chega com muita restrição da movimentação e proptose, a gente encaminha para fazer uma tomografia e interna a criança para fazer antibiótico venoso. Mais uma vez, a gente não vai parar de falar nisso até o final do ano, né? A hipertensão arterial sistêmica e a retinopatia diabética, ou diabetes, né? A hipertensão arterial sistêmica, vamos lembrar do nosso estreitamento arteriolar. Vamos lembrar da resistência vascular que existe, que a pressão arterial causa na retina, né? Nossos vasos, eles ficam estreitados, ficam com resistência vascular. Então, aumento da permeabilidade vascular, extravasamento, hemorragias, edema de retina, os exudatos, principalmente os algodonosos, aqueles branquinhos, né? Arteriosclerose com cruzamentos patológicos na retina, não toda a desorganização vascular da retina na retinopatia hipertensiva. Retinopatia hipertensiva é muito comum, você vai fazer a anamnese dos pacientes, a maioria tem hipertensão arterial sistêmica, às vezes nem conclui isso na nossa anamnese, né? Você tem algum problema de saúde? Não. Você usa alguma medicação? Eu uso hidroclorotiazida e captopril. Aí você, mas você é hipertenso? Sou, mas eu estou controlado. Então você não tem nenhum problema de saúde? Não. Então as pessoas já incluíram isso no dia a dia, é incrível, né? A hipertensão arterial, a gente está vendo aí no COVID, no próprio COVID, ser um grande fator de risco para complicação, né? Muitas pessoas são hipertensas, então é uma doença extremamente prevalente e que pode causar cegueira.
Então, todo um quadro aqui de retina complexa, totalmente apagado o nervo óptico, com hemorragia em quase todos os quadrantes, um olho muito sofrido. Você vai ver, tem lesão renal também, né? Esses pacientes fazem essa vasculopatia renal. Então, é um quadro plurimetabólico, pacientes sedentários, obesos, dislipidêmicos, que têm cardiopatas, né? E que fazem uma cegueira. E aí, esse paciente, ele está todo final de semana comendo churrasco, sem se cuidar, tabagista, bebe muito, né? Usa muito álcool. E aí, quando ele começa a ter alteração na visão, ele, opa, agora sim, meu rim pode parar. Eu posso ficar cheio de variz, agora eu não posso ficar cego, não. Isso não dá. Aí ele começa a procurar o tratamento. Quando ele chega lá, ele já está nesse estágio. Então, já tem um grande comprometimento ocular, né? Então, esses pacientes, tem até um estudo muito grande falando sobre isso, eles só procuram atendimento a hora que começa a diminuir a visão. Porque aí causa um grande impacto na vida dele, né? Ele pode urinar sangue, é impressionante. Pode começar a ficar demasiado, né? Mas a hora que ele começa a embaçar a visão, esse paciente procura atendimento. E aí já está num nível, né, muito avançado ou intermediário, que já tem sequela visual e que a gente consegue fazer muito pouco. Por isso que é muito importante, já deve ser lá o TCC que eu estou acompanhando o aluno, já deve ser o terceiro TCC em 2 anos, que eu estou na faculdade, de pacientes, de alunos que falam sobre fazer a oftalmoscopia no ambulatório, né? De endócrino, de cardio, ou quem está fazendo saúde da família, né? Para a importância disso no impacto visual, tá? Então, é muito sério, eu sempre vou falar isso para vocês. E não menos importante, né, do que o diabetes, porque é o nosso vilão, é o que lesa mais, muito mais, né? Então, imagina que 12% de todos os casos de cegueira no mundo são causados por diabetes, né? Diabetes descompensado, 20 vezes maior chance de um paciente diabético ficar cego do que um não diabético. O diagnóstico em pacientes menores de 30 anos de idade, ele tem 2% ao ano de chance de ter retinopatia diabética, né? E 50% dos pacientes terão retinopatia diabética após 7 anos de diagnóstico, que é a fase de risco de lesão. Pensa. Então, um paciente diabético tipo 1, quando ele faz diagnóstico, ele tem mais ou menos 50% de chance de ter retinopatia diabética depois de 7 anos. Né? Alguma lesão ele pode ter em 50% dos casos. Qual é o problema do diabetes? O problema não é óbvio que você ter uma glicemia de 200 milímetros de Hg, miligramas por decilitro, desculpa, pela vida toda, você vai ter uma lesão. Agora, o grande problema da retinopatia diabética é o paciente que faz 300 um dia à noite, 90 de manhã. Aí ele faz 250 à tarde, aí ele faz hipoglicemia de manhã, né? Então, esse paciente que não tem um controle absoluto da glicemia, que oscila em hiper e hipo, esse paciente faz lesão muito rápido, porque o vaso não aguenta essa quantidade de alteração, né? Essa hipóxia, tá? Então, é muito sério, esse paciente fala assim, ai, eu não consigo controlar meu açúcar. À noite está 300, de manhã eu desmaio. Esse é um grande problema, é um grande paciente para ter retinopatia diabética grave, né? Então, eu faço uma cartinha para o endócrino, geralmente a gente faz curva de glicose, esse paciente, alguma hora do dia, vai fazer insulina, né?
e aí a gente vai começando, nós vamos mantendo essa glicemia o melhor que podemos, com a ajuda do próprio paciente, com conscientização, né? E aí a gente já falou da retinopatia diabética proliferativa e a não proliferativa e a proliferativa, todas as alterações de retina, íris e cristalino. Então, a retina normal e a retinopatia diabética, com exudatos, aneurismas e as hemorragias nos vasos, né? A retinopatia diabética não proliferativa é inicial, você tem aumento da permeabilidade vascular, exudação, aumento da espessura retiniana, aí ocorre uma reabsorção do componente seroso e ocorre o quê? Depósitos de exudatos por essa reabsorção do componente seroso no próprio sangue, né? E aí esses exudatos duros, esses exudatos amarelados que se depositam na retina, né? As hemorragias podem ser profundas e superficiais e a formação de exudatos. E chega um ponto que a retina fica tão isquêmica que ela sai de uma não proliferativa, que a gente ainda consegue tratar e a gente ainda consegue evitar a cegueira, para uma proliferativa, onde essa isquemia gera neovascularização. Como eu já falei para vocês, retina não gosta de vasos novos, ela prejudica muito o olho quando temos vasos aonde não deveria ter, né? Então ocorre hemorragia, aderência do vítreo nessa hemorragia e contração dos vasos. Aí, hemorragia no vítreo, fibrose no vítreo e o descolamento de retina tracional, que é o descolamento de retina da retinopatia diabética. Quando descola tracional, é muito difícil a gente conseguir operar e recuperar essa visão, tá? É muito difícil. Retinopatia diabética proliferativa grave. Então, os pacientes chegam assim para a gente, tá? Retinopatia diabética com neovascularização, né? Como eu já falei para vocês. Oi, amor. Essa neovascularização é visível a olho nu ou Quem precisa? tá falando? É a Laura. Oi, Laura. Oi. Cadê você? Deixa eu ver seu rosto. Hoje, assim, não vai Não vai funcionar. rolar, não? Não, mas na próxima aula eu abro. Não, sem problema. Você precisa se apresentar para mim, pois senão eu vou cruzar com você na faculdade, não vou saber. A Milena, a Estela e a Marina, o Cláudio e o Daniel, eu sei já. Até de máscara. Depois do intervalo eu vejo se Tá, eu não, mas sem problema, fica à vontade, tá bom? Olha só, Laura, é visível, tá? Olho nu, você faz o mapeamento de retina e você vê os vasos, sim, tá bom? Visível, muito visível, tá? Tá bom. E aí, o diabetes, eles nos causam outras complicações, né, oculares, alterações do cristalino. Então, o que que acontece? Vamos lá, aumenta o diâmetro posterior do cristalino, por quê? Meio hipertônico, o cristalino é uma esponja, ele puxa a água e aumenta. Então, no que ele aumenta, o paciente faz uma miopização transitória, né, catarata precoce também, pelo próprio cristal, do açúcar que adere ali na cápsula do cristalino, tá? Paralisia dos músculos oculares, principalmente do reto lateral. Então, é uma das principais queixas de visão dupla no consultório. O paciente chega lá, estou vendo duplo. Você é diabético? Sou. Pronto. Né? Então, já sabe o motivo. Vamos controlar o açúcar. Você está com alguma paralisação da musculatura, e a gente precisa tratar seu açúcar, vou mandar encaminhar uma cartinha para o endócrino para a gente tratar junto, e aí a hora que a sua glicemia controlar, a sua visão dupla vai melhorar. Carolina, pode falar. Professora, esse aumento está relacionado com ceratocone ou é uma outra etiologia? Não, o ceratocone é uma doença da córnea, que é a primeira parte do olho, que é aquele vidro do relógio. Então, vira um cone a córnea, né? O diabetes não tem nenhuma interferência na córnea. Por quê?
no sentido do cone, né? O ceratocone é muito comum em pacientes coçadores crônicos. Então, quem coça muito o olho, quem tem alergia crônica, né? E aí, esse movimento do coçar faz a gente ter um cone na córnea, né? E aí é o ceratocone, é uma outra doença. Que também faz uma miopização. Por quê? Porque imagina, a córnea ela tem esse formato, a hora que ela aumenta, né, porque ela vira um cone, aumenta o diâmetro anteroposterior do olho, então o paciente faz um astigmatismo, porque é uma irregularidade da córnea, miópico, né, uma miopia muito alta e um astigmatismo muito alto. Isso é uma coisa que eu acho que é essa relação que você está fazendo. O cristalino é lá atrás da íris, então ela é uma lente que a gente tem lá atrás da íris, que ele tem uma conformação, ajuda a gente na acomodação, né? E aí, o que acontece com o cristalino? Quando a gente está com um meio hipertônico ali, o moracoso muito hipertônico por causa da quantidade de açúcar, o cristalino, ele puxa a água para dentro dele, ele engorda, ele aumenta o diâmetro anteroposterior por causa da glicemia. Depois, quando você controla a glicemia, ele volta para o lugar. Tá? Então, são duas patologias, dois tipos de miopização diferentes. Entendi, obrigada. Entendeu? Paralisação da musculatura, né? Como eu falei para vocês, e o glaucoma neovascular, que a gente vai ter na aula de glaucoma, que é o nosso terror da retinopatia diabética, né? Porque além de baixa de visão e cegueira, o paciente tem neovaso pelo olho inteiro, íris, trabeculado, e ainda tem dor, né? Ou seja, vai para uma pressão de 60, super difícil controlar, muita dor, muita dor, muita dor, tá? Então, é muito difícil tratar. A alteração do diabetes, né? Que a gente falou da miopização, catarata e glaucoma neovascular, a catarata aqui atrás, a íris está dilatada, a pupila, tá? E aqui, ó, neovascularização. Começou lá na retina, subiu para o trabeculado, olha a íris cheia de vaso, olha, tá? Isso aqui é um tipo de glaucoma neovascular, tá? Onde a gente já tem vaso na íris. O olho está todo vascularizado, isso é gravíssimo e leva a cegueira. Olha, os neovasos na íris chama rubeoses írides, tá? Isso aqui começou lá na retina, veio pelo trabeculado e veio para a íris, né? É o glaucoma neovascular. A paralisia do reto lateral, tá? Observem, ó, o olhinho olhando para o lado, aqui, ó, vrum, tá parado, não consegue levantar o reto lateral, tá? Abrir o olho, né? E esse paciente, geralmente, ele tem diplopia, visão dupla, porque mexeu com a estabilidade da musculatura, o olho fica instável, né? Aí você fala, você é diabético? Sou. Então, tem que controlar a glicemia, não tem jeito. Bom, a gente vai ter uma aula de novo de retinopatia diabética hipertensiva, mas a gente vai falar dos principais acometimentos, não vamos mais falar muito de fisiopatologia, né? A gente vai falar mais foto, discutir um pouquinho alguns casos, tá? E agora a gente vai continuar a aula de umas questões como a ortopatia de Graves e celulite, inédito, né? Que é a úvea, o tecido uveal, né? Ah, o que é úvea? O que é tecido uveal? Pelo amor de Deus, o que é isso, né? O Lucas está me perguntando. Isso! Ó, cadê? Lucas, professor. Neovascular glaucoma de 100 dias. Lucas, muito bem, olha só, deixa eu te explicar. Quando a gente tem uma oclusão de veia central da retina, nós fazemos isquemia da retina, que é aquela hemorragia nos 4 quadrantes, que é uma causa de baixa de visão aguda, tá? Bom, esse paciente, nós aguardamos 100 dias, porque ele vai começar a ter neovascularização. E aí, a gente fala que é um glaucoma neovascular, ou seja, o glaucoma de 100 dias. Tá? Então, depois de 100 dias, já começa a neovascularização. Então, esses pacientes tendem a fazer um glaucoma neovascular. Glaucoma de 100 dias. Muito bem, parabéns. Tá bom? Entendeu? Então, a gente vai falar da úvea. O que é o tecido uveal, né?
A úvea é o tecido onde compreende quem? A íris, né? Toda a parte íris, corpo ciliar e coroide, né? Então, é aquela túnica lá. Qual é a túnica que compreende a úvea? Média? Média, muito bem, Milena. E aí, a úvea, dentro da úvea, Milena, a gente tem uma outra subdivisão, tá? Que é a úvea anterior, que compreende íris, que é controle de luz, né? Que faz miose, midríase, o esfíncter da pupila, a musculatura radial e os seus pigmentos. Então, a úvea anterior, a gente compreende a íris. A úvea intermédia, então, na túnica média, nós temos uma subdivisão, que é a túnica, que é dentro da túnica média, a úvea anterior, a úvea intermediária, que é o corpo ciliar, que faz secreção do humor aquoso pelos processos ciliares, a zônula, que sustenta o cristalino, e a inserção da retina na pars plana, antes de virar retina. E a úvea posterior, que é a coroide, que é o nosso leito vascular, né? Dentro da nossa túnica intermédia, que faz a nutrição da retina. Então, a gente já sabe isso, né? Ok. Por que chama úvea? Úvea vem de uva, né? Uva roxa. Então, a gente tem que pensar assim, que é onde tem vaso, né? Então, tem a íris colorida, tem o corpo ciliar, né? E tem a coroide. Então, é um tecido meio uveal, meio arroxeado, tá? Quando a gente fala tecido uveal. Por isso que a gente chama de úvea. E aí vem o nome que vocês já devem ter ouvido falar, que são as uveites. O que são as uveites? São as inflamações do tecido uveal, que pode ser na íris, que pode ser no corpo ciliar e que pode ser na coroide. Por isso que a gente chama de uveíte. Alguém nunca ouviu falar de uveíte na vida? Professora, pode explicar essa divisão da túnica média? Posso. A túnica média, ela é compreendida pela íris, corpo ciliar e coroide, né? Então, a íris é a primeira parte da túnica intermediária, que é a anterior. O corpo ciliar é a parte do meio da túnica intermediária, que é o corpo ciliar, a parte do meio, intermediária. E a coroide é a parte posterior da túnica intermediária, que é a túnica uveal. É a úvea, o tecido uveal, é onde compreende esse complexo da túnica intermediária. Entendeu, Carol? Carol? Foi a Carol que me perguntou, meu Deus? Foi a Carol. Mais ou menos. Ó, vamos lá. A gente tem a túnica externa, que é quem? Esclera e córnea. A túnica média, que é íris, corpo ciliar e coroide. E a túnica interna, que é a retina, certo? Quando a gente pega a túnica média, que é íris, corpo ciliar e coroide, a gente subdivide a túnica média com íris, corpo ciliar e coroide, que são as próprias organizações da túnica média. Só que a gente tem que lembrar que a íris está na frente, que o corpo ciliar está no meio e a coroide está atrás. Por que eu preciso dessa subdivisão? Porque existe doença para cada uma delas. E essas doenças, para cada uma delas, a gente chama de uveíte, porque está dentro do tecido uveal. A túnica média, ela é uma túnica que a gente pode chamar de túnica uveal. Tem o arroxeado, vem de uva, de úvea. Por isso que chama uveíte. Quando a gente fala de uveíte na aula de reumatologia, não sei se vocês já tiveram reumato, né?
São as inflamações. Então, a uveiite anterior, a uveiite intermediária e a uveiite posterior. A uveite anterior está na íris, a uveite intermediária está no corpo ciliar e a uveite posterior está na coroide, tá? Então, eu preciso explicar para vocês a subdivisão da túnica média, tá? Tudo bem? Entendeu, Carol? Agora foi, entendeu? Tainara, professora, você fazendo exame? Pode, Tainara, pode pôr chamada a hora até o final da aula, vocês podem pôr chamada a hora que vocês quiserem. E aí? Aí a gente vai começar a ter as nossas doenças do olho, que elas têm um início sistêmico, mas muitas vezes ela é manifestada no olho. Então, muitas vezes fazemos diagnóstico de doenças reumatológicas pelo olho. É o primeiro sinal, tá? Então, as anteriores a gente chama de irite, inflamação da íris. As intermediárias, ciclite, que são a inflamação do corpo ciliar. E a coroidite, que é a inflamação da coroide, né? Dentro da túnica média, que é a túnica uveal, que é a túnica uva, nós temos as inflamações de cada partezinha da túnica média, que é a irite, ciclite e coroidite. Então, quando a gente fala de uveite anterior, eu estou falando de inflamação na íris. Quando eu falo de uveite intermediária, eu estou falando de inflamação no corpo ciliar. Quando eu falo de uveite posterior, eu estou falando de inflamação na coroide. Então, o que acontece? Como é que a gente sabe que está inflamada a íris, né? Nós vemos a íris liberando os pigmentozinhos, assim, branquinhos no aquoso. Nós vemos no endotélio da córnea um monte de pontinho branco, que são os precipitados ceráticos finos, bem branquinhos, né? O paciente tem fotofobia, baixa da acuidade visual, lacrimejamento. Então, quando nós fazemos os feixes na semiologia para examinar o aquoso, que é o pincel luminoso, nós vemos o aquoso cheio de pontinho branco, de flare, de processo inflamatório. E aí, pensamos numa irite, numa inflamação de uveite anterior. Essa uveite anterior, ela está muito relacionada a doenças reumatológicas, principalmente artrite reumatoide e lúpus, tá? E as intermediárias, nós vemos os embainhamentos dos vasos da retina periférica pelo processo inflamatório. O vítreo anterior, ele fica um pouco turvo e a gente vê uns snowballs, que são uns floquinhos de neve maiores voando lá atrás, lá no vítreo anterior, tá? Ela é mais um pouquinho para trás. E aí você tem muita inflamação e a pressão começa a subir. Por quê? Porque ali é a produção do humor aquoso. Então, você começa a ver a pressão subir. E as uveites posteriores, tem um foco na coroide, que é o foco da corioretinite. É uma lesão, é uma área transudando, branca, assenta, que eu vou mostrar para vocês foto, que tem uma turvação do vítreo intensa, muita baixa de visão, porque está lá atrás na coroide, né? Você vê uma cicatriz, como se fosse uma bola de pus exudando. Na maioria das vezes, as coroidites são processos infecciosos, muitas vezes relacionados à toxoplasmose. Tá? Então, uveite anterior, uveite intermediária e uveite posterior. Professora, Oi.
Na coroidite, a esclera também dá para você ver alguma coisa assim, por ela estar na camada intermediária, ela atinge alguma parte da Fica esclera. vermelha, o olho fica bem vermelho, bem inflamado. E mais embaixo na retina, tem algum perigo assim de atingir o nervo também, alguma coisa? Tem perigo, porque imagina, você está lá na coroide, os vasos estão nutrindo a retina, né? Que é a coroide que nutre, está lá atrás. E aí o que que acontece? O vítreo começa a ficar todo turvo, né? E aí o paciente faz um descolamento de retina, que a gente falou na aula do descolamento de retina, quando a gente fez as divisões, que são descolamento de retina seroso, lembra? Que não tem rasgo nem tração. Pelo próprio processo inflamatório dos vasos ali da coroide, a retina levanta, faz um bolsão inflamatório. Então, Entendi. pode acometer retina sim, tá? Tá, obrigado. E aí, o processo inflamatório, olha, do uma iritite. O que a íris começa a aderir? Ó, ela adere lá no cristalino, ao cristalino aqui atrás, adere ao cristalino, não, o humor aquoso para de ser drenado, ó, faz um processo todo de aderência, de sinéquia pelo próprio processo inflamatório. E aqui são os precipitados que eu falei para vocês, precipitados seráticos, que você observa no endotélio corneano, que está falando assim, tem uma uveíte, oftalmologista, não é conjuntivite isso, tá? Então, esse é um sinal extremamente importante, você vê esses precipitados, né? Esses depósitos no endotélio dizendo, tem inflamação na túnica média, presta atenção, ou é íris, ou é corpo ciliar, ou é coroide, né? Quando esses precipitados são marrons, bem grandes, marronzões assim, muito característico de uveíte posterior, tá? De uveíte granulomatosa, uveíte infecciosa. Quando eles são pequenininhos, mais branquinhos, muito comum de serem uveíte anterior, inflamação na íris, tá? Doenças reumatológicas, principalmente artrite reumatoide e lúpus. E eu tenho visto muito espondilite anquilosante no nosso dia a dia. Então, as uveites, né, inflamação na íris anterior, intermediária corpo ciliar, íris, corpo ciliar e coroide, está bem aqui atrás. A coroide, gente, ela recobre toda a retina, né, lá atrás, tá? Então, ela está recobrindo, ela está nutrindo a retina. Então, ela está inflamada. Olha o olho da uveíte, é um olho bem inflamado, bem quente, com dor, fotofobia. O paciente faz uma turvação visual, né? E aí, geralmente, tá? Quando a gente vê uma inflamação iriana, uveíte anterior, está muito relacionada a doenças reumatológicas autoimunes, né? Então, o paciente jovem, com menos de 16 anos, que faz aqueles precipitados que eu mostrei para vocês, branquinhos no endotélio, fininhos, dor, fotofobia, né? Turvação visual. E aí, pensamos em artrite reumatoide juvenil, tá? O paciente faz alteração também numa articulação, tá? Você vê que ele tem inflamação de alguma articulação, principalmente de joelho, e ele faz uma uveíte anterior, tá? É muito comum a uveíte anterior abrir um quadro de artrite reumatoide juvenil. Então, a criança chega no consultório com dor, turvação, embaçamento, com algum quadro inflamatório, ele teve dor no joelho, abre um quadro de uveíte e você faz o diagnóstico pedindo fator reumatoide, tá? Geralmente esse paciente tem FAM positivo também, tá? Em maioria dos casos. E imagina uma criança com inflamação da íris, né? Então, a gente tem que fazer corticoide, não tem jeito, tem que fazer corticoide tópico, muitas vezes sistêmico, aumenta a pressão do olho, o paciente faz catarata, né? E alguns pacientes com artrite reumatoide juvenil têm que fazer hidroxicloroquina. Hoje em dia é muito raro a impregnação de hidroxicloroquina, que é um imunomodulador na mácula, mas pode acontecer. Então, temos que acompanhar esse paciente de perto, tá? Eu tenho criança com artrite reumatoide juvenil bilateral, né? É raro e é muito difícil de controlar. Tem uma criança cega, João Gabriel, artrite reumatoide juvenil,
ele evoluiu para o glaucoma muito grave, tá? É bilateral, dificílimo de tratar, então não é pouco comum a gente, nós nos depararmos com artrite reumatoide juvenil no nosso dia a dia, não, tá? Síndrome de Sjögren, né? É uma hipergamaglobulinemia, de 50% dos pacientes vão fazer isso, né? Está muito associada à artrite reumatoide. Só que o que a gente vai avaliar muito na síndrome de Sjögren é o que a gente faz diagnóstico todo dia no consultório de síndrome de Sjögren, é o olho seco, né? É a xerostomia, que é o olho seco importante, né? Eu tenho vários pacientes com diagnóstico de síndrome de Sjögren, inclusive paciente jovem, tá? Minha mãe tem síndrome de Sjögren, então é uma coisa que eu estudei, que eu estudo, que eu faço muito no meu dia a dia, que é úvea, tá? Esse paciente faz muito olho seco, e olho seco importante, faz hipertrofia da borda palpebral para tentar a glândula de Meibomian, ela fica desesperada para hidratar esse olho, aí ela começa a hipertrofiar, né? Então, esses pacientes precisam muito de lubrificantes, às vezes até a oclusão do ponto lacrimal para manter o olho lubrificado, fazem hidroxicloroquina e usam ciclosporina tópica, que é o Restasis, que é uma medicação para melhorar um pouco esse autoanticorpo que fica na glândula lacrimal. Tá? Então, o paciente faz boca seca, olho seco, todas as mucosas muito secas. Existem vários tratamentos hoje para acalmar os sintomas que são bem importantes desses pacientes, né? O lúpus, eles geralmente abrem com racho malar, com lesão cutânea, né, em asa de borboleta. E o lúpus é uma doença igual o diabetes, né? Pode fazer tudo, né? Pericardite, fenômeno de Renault, que você fica com as pontas dos dedos arroxeadas, faz vasoespasmo, né? Das periferias, né? Anemia, alterações do sistema nervoso central, até psicose lúpica, né? E o olho, que é o nosso grande querido aqui da história, né? O paciente faz uma esclerite. Então, alguém perguntou de esclera para mim, provavelmente está associando a isso. Ele pode fazer uveíte, tá? Mas é um pouquinho mais difícil. O paciente com lúpus, ele abre uma esclerite. Então, o que é esclerite? É uma inflamação da esclera. A esclera fica vermelha, né? A parte branca do olho fica uma região vermelha. Ela é localizada, faz dor, o paciente sente dor, tá? E o olho muito seco. Então, os pacientes lúpicos geralmente abrem com esclerite. Chega lá, meu olho está vermelho só de um lado, está doendo muito, está lacrimejando, sempre para esclerite e sempre para uveíte. Eu peço tudo de laboratório para a doença reumatológica. Fator reumatoide, anti-RO, anti-LA, HLA-B27, HLA-B51, todos os PANCAS, todas as sorologias para todas as doenças infecciosas, mesmo com o veite anterior, eu solicito, até PPD. A gente está vendo aumentar muitos casos de veite posterior por tuberculose e sífilis, tá? Dentro do olho. Então, isso aí está voltando com tudo, tá? A ortopatia de Graves, a gente já falou, né? Hipertiroidismo, proptose, infiltração dos tecidos retrooculares, a gente já sabe, né? A gente já falou sobre ela. Então, a artrite, a deformidade articular, o paciente já chega aqui com... nessa fase, ele já inflamou o olho, tá? Então, aqui já é uma artrite reumatoide mais avançada. E o processo inflamatório, olha só, um olho muito quente com hipópio, né? Com processo inflamatório depositado, né? Nem sempre o hipópio é pus, tá? A gente fala pus pela característica, mas isso aqui é proteína, né? Inflamação na câmara anterior. Olho muito quente, muito inflamado, tá? A espondilite anquilosante, que é outra doença reumatológica. Eu tenho uma paciente, a Rosana. Alguém está escrevendo ela, acho que é a Laila. Uma paciente que fazia uveíte anterior de repetição, bilateral. Um olho inflamava, 6 meses depois o outro, e dor. E aí, um dia ela chegou na emergência para mim, pela primeira vez. É a quarta
uveíte que eu tenho. Já até sei que eu estou com uveíte, que eu começo a ficar com o olho doendo, vermelho, e embaça a minha visão na hora. Eu falei, mas você já investigou? Não, a gente pediu tudo, veio HLA-B27 positivo, que é um marcador, tá? Ela tem alteração da coluna lombar, encaminhei para o reumato, e ela está muito bem, obrigada, fazendo ciclosporina oral, imunomodulador, tá? Ela parou de abrir o quadro de uveíte. Então, geralmente, ele tem em homens, mas essa paciente foi um achado, né? É uma rigidez gradual da região lombar e o esqueleto axial, geralmente é homem jovem, tá? É uma artrite soronegativa, ou seja, o fator reumatoide é sempre negativo nesses pacientes, mas o HLA-B27 é positivo. Então, faz uma irite recorrente, uma inflamação da íris recorrente. Geralmente é unilateral e alternado. Olha a minha paciente, Rosana, né? Fazia um quadro de uveíte unilateral alternado. Uma vez era um olho, outra vez outro olho. Uma vez um olho e a gente fechou espondilite anquilosante. A síndrome de Reiter, que é outra doença reumatológica. Quando vocês tiverem reumato, vocês vão se deparar com todas essas doenças, vocês vão lembrar de mim. A gente está introduzindo o assunto para vocês. O paciente geralmente faz uma uretrite, ou seja, a uretra fica inflamada com ardência para urinar. Também uma artrite soronegativa, ou seja, o paciente não tem fator reumatoide positivo, e ele faz uma ceratoconjuntivite mucopurulenta bilateral e inflamação da íris, ou seja, esse paciente abre com conjuntivite e, às vezes, com uveíte, ou seja, irite, ou seja, uveíte anterior em 20% dos casos. E também tem HLA-B27 positivo. Então, quando vocês tiverem reumato, vocês vão ver que a reumatologia, o diagnóstico é feito por critérios clínicos, maiores e menores, né? Então, quando você tem um paciente que você descartou qualquer outra causa infecciosa de uretrite, que pode ter, né? Então, você descartou outra causa de uretrite. O paciente tem ardência, tem uretrite, não tem fator reumatoide positivo e abre com uma conjuntivite mucopurulenta bilateral, né? Pensar muito em síndrome de Reiter, tá? Então, ficar muito atento com esses pacientes. Quem achou que o olho não fosse nada, né? Tá aí, o olho, muitas vezes essas doenças reumatológicas, elas abrem no olho. Fazemos o diagnóstico no consultório, tá? E aí o reumatologista acompanha com a gente, né? Aqui, lembrar sempre da espondilite anquilosante, dessa rigidez da coluna lombar, o paciente não consegue se movimentar, tem muita dor. O olho seco, extremamente seco, da síndrome de Sjögren, tá? Lembrar sempre da BC, né? BC, que é uma doença multissistêmica, gravíssima, idiopática, paciente jovem, homem, muito comum em paciente asiático, tá? E que faz aftas orais, úlceras genitais, lesão dermatológica e alteração em todos os sistemas, desde pele, tromboflebite, gastro, alteração do sistema nervoso central, e o olho não podia ficar de fora. Então, uma amiga minha, que é oftalmo, a irmã dela, ela é japonesa, mora em Rondônia, abriu um quadro de baixa de visão súbita no olho, tá? E fez uma coisa que a gente fala, que na doença de BC, ela começou com várias aftas orais, né? Fez aftas orais, ela fazia umas alterações de pele, né? E aí abriu e foi deixando para lá, tô com afta, sei o que eu tenho. Até que ela abriu com uma baixa de visão importante de um olho, né? E a gente encaminhou para o Rubens Belfort, em São Paulo, que é o Papa da uveíte do Brasil, né? Ele só faz isso. E foi feito um diagnóstico de doença de BC, tá? Então, ela abriu com uveíte, que tem uma característica de ser uma uveíte com aquele hipópio bilateral. Então, ela faz tanto processo inflamatório que fica aquela linha de hipópio inflamatório na câmara anterior desses pacientes que abrem com BC. Então, toda vez que você tem um paciente com uveíte, que tem hipópio,
perguntar, você teve afta? Você teve úlcera genital? Tem alguma lesão de órgão genital, alguma coisa? Já tive uma paciente que achou que ela estivesse tendo herpes genital de recorrência, né? E, na verdade, era uma UVI, uma doença de BC, uma uveíte por BC, tá? Então, é uma doença grave, que precisa de um controle absoluto, com imunossupressão. A irmã dessa minha colega não recuperou a visão, ela fez um quadro muito grave de edema macular, tá? E infelizmente, perdeu. Então, mais uma foto de ortopatia de Graves. O Reiter, que é aqui uma mucoporulência, né, uma conjuntivite mesmo, o paciente abre com essa conjuntivite bilateral mucoporulenta, mais o quadro de uretrite, boca seca do Sjögren, né, o olho seco do Sjögren, ele faz essa hiperqueratose da borda da pálpebra, muda a coloração, tá? Olho muito seco, boca muito seca, esses pacientes sofrem muito. E as uveites, lá atrás, né, as uveites, até as ciclites e as coroidites, principalmente as coroidites, né, que estão muito relacionadas às doenças infecciosas. Então, quando a gente entra para a túnica média, a gente começa a ter infecção, né? Então, tuberculose, sífilis, que estão voltando com tudo, fazendo processo inflamatório ocular, tá? Então, o paciente na tuberculose pode dar tuberculose em tudo, e no olho também, tá? Então, o paciente faz no olho com tuberculose, tubérculo em pálpebra, faz uma doença, uma córnea com uma ceratite que é grosseira, que não melhora com nada, e você fica com aquilo, gente, o paciente está com ceratite de repetição. Aí ele abre uma esclerite, ou seja, a esclera fica muito vermelha, né? Uma região esclera, outra parte branca e uma muito vermelha, com dor. Só que ele faz uma esclerite, que a gente chama de esclerite nodular. Então, faz um nódulo na esclera, né? Que tuberculose é doença granulomatosa. Então, ela faz nódulo em tudo, né? Precipitado cerático, aqueles pontinhos no endotélio da córnea grossos, né? Com alteração importante. E aí, eu sempre, para o uveíte, peço toda a prova de função reumática e tudo de infecção, inclusive PPD. Muitas vezes vem PPD positivo, tá? Então, encaminha para o infecto e começa a fazer o tríplice, o esquema tríplice para tuberculose, tá bom? Sífilis é outra coisa voltando, contudo, principalmente em idoso. O idoso tem vida sexual ativa, tá? Porque tem um boom aí sexual, porque os idosos utilizam medicações para disfunção erétil, né? Então, a gente está vendo muito idoso, viúvo, se reconectando e recomeçando a vida amorosa, mas eles estão esquecendo de utilizar preservativo, né? Então, doença sexual transmissível, voltando com tudo, principalmente sífilis. Então, a gente está vendo muito idoso com uveíte por sífilis, tá? Que é uma uveíte o quê? Terciária. Então, imagina, ele já fez todo o processo de cancro primário, de doença de pele, que ele acha que fosse uma alergia, e aí, neurosífilis, pensa, porque está na retina, né? É extremamente difícil de tratar, tá? Então, quando a gente fala aqui que a fórmula ocular é rara, ela continua sendo, mas estamos vendo o movimento de doença sexual transmissível retornando, tá? Sífilis é a nossa campeã de audiência, né? Pelo menos uma vez por mês tem algum diagnóstico de uveíte por sífilis em paciente mais idoso. Por incrível que pareça, os jovens eles estão se cuidando mais do que os idosos com relação à vida sexual, tá? Eu tenho que falar sobre isso com vocês, porque vocês provavelmente vão se deparar com algum caso de sífilis em paciente mais idoso, né? Então, ela faz uma coroidite lá atrás na coroide, multifocal, faz neurite, né? Diminui o campo de visão, o paciente tem sequela visual, faz uma infecção na retina, lá na coroide, imagina, é muito grave, tá? AIDS, né? Geralmente os pacientes fazem uveites por
depressão, né? Muito relacionada à uveíte posterior, ou seja, uma coroidite por citomegalovírus. Então, você vê uma lesão por citomegalovírus na retina, pensa em paciente HIV, né? Eles fazem alteração de microangiopatias, hemorragia retiniana, até necrose retiniana, fazem uveíte, e quando você vê realmente uma alteração que a gente chama de queijo ketchup na retina, várias áreas de queijo ketchup, que é amarela com vermelho, que é sangue com processo infeccioso, a gente pensa em citomegalovírus, pode pedir HIV, que esse paciente pode ser positivo. Fala, Mayra. Professora, em Oi, amor. recém-nascido isso pode acontecer, da mãe passar o Oi? Em recém-nascido isso pode acontecer? Pode acontecer, mas as doenças do recém-nascido não abrem no olho, tá? Para AIDS, né? Mas para sífilis é devastador, para toxoplasmose é devastador, para CMV é devastador. Então, existe a rubéola, principalmente rubéola e toxoplasmose. Mãe com rubéola e toxoplasmose, a rubéola é a maior causa de catarata congênita e a toxoplasmose maior causa de microcefalia e alteração ocular de todas as formas. A criança pode nascer com uveíte posterior por toxo se a mãe tiver positiva na gravidez. Tá joia, obrigada. Nada. Então, aqui, ó, a necrose retiniana, muito característica do paciente HIV, tá? Ele faz essa necrose mesmo na retina, tá? Alteração de queijo ketchup, ó, por citomegalo, ó, amarelado, queijo, ketchup, sangue, amarelado, queijo, ketchup, sangue, tá? Então, essas alterações muito comuns quando a gente vê essas alterações, a gente já pensa em pedir HIV. Na maioria das vezes, o paciente já vem com diagnóstico positivo, né? Sou HIV positivo e faz alteração na retina. E toxoplasmose e citomegalovírus para paciente HIV é campeão, tá? Eles têm muito baixa imunidade, tem que controlar a carga viral e CD4. Geralmente, a carga viral está muito alta, CD4 está muito baixo, e aí eles ficam muito imunodeprimidos e fazem alteração retiniana, que são essas da toxoplasmose, essas lesões, né? Lá na coroide, tá? Bem grandes, exudativas, tá? E o Toxoplasma gondii, né, com o gato hospedeiro definitivo, libera esporocisto e o homem ingere de alguma forma, né? Principalmente em alimentos mal lavados, né? Quem come coisa muito na rua, salada que é mal, que não lava direito, né? Que não cuida, e carnes mal passadas também, tá? A maioria das vezes esses pacientes têm gato em casa. O gato é um hospedeiro definitivo, gato pequeno, gato filhote, né? Ele libera nas fezes e nós ingerimos. Quem gosta de gato, dorme com gato na cama, nada contra, acho gato lindo e maravilhoso, adoro bichinho de estimação, mas tomar muito cuidado com o gato filhote, tá? E ele faz um foco na retina, né? Então, o foco é uma lesão, tá? Grande, exudativa, que dá baixa de visão. E o toxoplasma, ele ama a retina, porque tem muito oxigênio, muito vaso. Então, ele entra na corrente sanguínea, ele vai para as glândulas, dá linfadenopatia, e ele ama ficar na retina, principalmente na mácula. Então, se você tem uma lesão de coroidite por toxoplasmose na mácula, você vai ficar com uma cicatriz para o resto da sua vida. Se a mãe pega toxoplasmose na gravidez, ela pode transmitir, passar para o feto essa toxoplasmose congênita e a criança nascer com lesão na retina, tá? Então, muito cuidado, geralmente é muito comum. Todo dia tem toxoplasmose no consultório, né? Uveíte por toxoplasmose, você vê essas lesões na retina. O tratamento é Bactrim, F de 12 em 12 horas, 40 dias, tá?
E rezar, algumas vezes você pode fazer corticoide quando o paciente for muito jovem, com placa na região de polo posterior, nervo óptico e mácula, e quando tem uma vitreite muito importante, ou seja, está turvo, você não consegue ver nada na retina, aí você pode fazer corticoide, tá? Fora isso, só Bactrim trata, acompanhar esse paciente de perto, né? E cuidado com as sequelas, né? Então, a gente acompanha muito de perto esses pacientes com o veite por toxo. Então, olha aqui, ó, é essa lesão, tá? Então, a lesão de toxoplasmose, ó, algumas lesões satélites aqui pretinhas. Essa aqui já é uma lesão cicatrizada, ou seja, pegou mácula. Esse paciente tem visão muito baixa, né? Então, faz lesão mesmo na retina, é muito comum. Alguém já deve ter ouvido falar de alguém que tem, ou alguém pode ter na sala aqui com 100 pessoas, tá? É realmente muito comum a gente encontrar pacientes com veite por toxoplasmose no nosso dia a dia, é a primeira causa muito, muito, muito à frente, tá? É cada 10 para 1, assim, é muito grande a quantidade de gente que tem o veite por toxo, tá? Então, era isso que eu queria falar para vocês hoje, para enxergar o mundo e gostar de ver. Os olhos são necessários, a memória é fotográfica, para a gente ver o mundo, ver pessoas, tem que cuidar, porque pimenta dos olhos dos outros não é refresco. Obrigada, gente. Bom final de semana para vocês, tá? Obrigada pela aula. Imagina. Obrigada a vocês. Obrigada pela aula, professora. Valeu, Oi, querida. Milena. Muito obrigado. Obrigada, Daniel, querido. Obrigada, professora. Laura, Boa todo mundo. semana. Eu vou disponibilizar essa aula esse final de semana para vocês, Mariana. Isso, fica no meu- professora, por favor. Fica no meu Bom final pé, de por semana. favor. Que agora não dá tempo, porque demora para baixar, para gravar. E aí eu estou indo para Vassouras, para o ambulatório agora, né? Então, fica no meu pé, para eu ter até domingo eu dar essa aula para vocês, tá, Mariana? Pode ficar mexendo o saco no celular, tá? Manda, professora, manda, que aí eu mando. Que eu esqueço. Obrigada. Professora, Oi, uma dúvida final, só para a questão de pode confirmação falar o que você mesmo, né? quiser. Melhor confirmação do que errar por omissão, lógico, né? Com certeza. Até a aula de hoje e o conteúdo inteiro da P1, né? Até a aula de P1, hoje. até a aula de hoje. Ah, tá. Tá, ok. Beleza, obrigado, tá? Nada. Obrigada, querido. Obrigada a todo mundo, Tauana, Amanda, Obrigada, Milena, professora. Marina. Até semana que vem. Bom fim de semana. Beijo. Obrigado pela aula, professor. Obrigada. Para você também, Cláudio. Bom final de semana, todo mundo.